Ou você serve ao ego, ou você serve ao espírito, a sua alma, o que é mais profundo. A gente não pode servir a dois senhores. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, dando continuidade na série de vídeos que eu estou fazendo sobre o livro Um Curso em Milagres. Aquele livro ali, ó. Tá ali já prontinho porque eu faço o estudo dele diariamente. Bora lá então, sem mais delongas, abrindo o meu Notion. Vamos lá. Aí, muito bem, muito bem. A gente terminou aqui ontem, né? Milagres são afirmações da filiação. Da filiação o quê? Que você é um filho de Deus, que é um estado de completeza e abundância. Tudo que é diferente da sensação de se sentir completo ou de falta, ou seja, não abundância, quer dizer que ainda você não atingiu a mente de Cristo dentro de você. Então é o seguinte, a mente escolhe a que servir. A mente quem? Você, tá? Você, como uma consciência, escolhe ao que servir. Ou você serve ao ego, ou você serve ao espírito. Não tem como servir a dois senhores. Caramba, isso aqui foi Cristo quem disse. E quanto isso é fundamental para a gente compreender a questão do servir, a questão do como viver a vida. Aí você pode pensar o seguinte: tá, como servir ao espírito se eu nem tenho certeza se eu estou servindo ao ego? Mais uma vez eu volto naquele assunto que eu tenho falado bastante, naquela tecla que eu tenho batido. A gente, aqui nesse mundo das coisas, o condicionamento coloca a gente para escolher o ego de uma maneira que nem percebemos. É como se fosse o encanto da sereia. A gente é encantado, vislumbrados pelas coisas daqui. A gente vai nas redes sociais, consumo rápido, né? Conteúdos de consumo rápido e gatilhos mentais e vendas e vendas. Instagram, por exemplo, é uma rede que eu penso seriamente em não postar mais, sabe? Eu gosto disso aqui. Conteúdo mais denso, conteúdo profundo. É isso que me move. Mas eu sei que ainda posso contribuir com pessoas no Instagram. Eu ainda estou lá. Mas eu tô querendo trabalhar mais com essas redes como o YouTube, onde eu consiga colocar com calma, colocar com profundidade o conteúdo, explicar, colocar meu ponto de vista e que pessoas como você, né, que venham até mim, que percebam que eu tenho algo a contribuir. Eu acho muito melhor do que, por exemplo, gastar energia produzindo algo, me adaptar a uma rede que é de consumo rápido, não é o que eu quero. Bom, dito isso, foi só para dizer que a gente nem percebe quando estamos servindo o ego. A gente nem percebe quando começa uma vida de reclamação. De repente você começa a reclamar, de repente você começa a ficar frustrado, de repente você começa a querer comprar coisas, de repente você começa a comer coisas sem nem ter fome, de repente você começa a ter uma compulsão, algum tipo de compulsão, algum desejo. De repente você começa a ter medo de perder tudo. De repente você começa a ter medo de um bandido, de algo ruim acontecer. Isso tudo é servir ao ego. E você não sabe aonde começou isso, mas eu te digo, tudo isso está relacionado ao ego. Tudo isso está na mente dominada pelo ego, na mente dominada pela escassez, na crença de separação. Vamos lá. A mente pode vir a ser o veículo pelo qual o espírito cria segundo a linha da sua própria criação. Aqui diz só o seguinte: a mente ela pode ser o veículo do espírito. Pega isso.
você pode, com a sua mente, de uma forma consciente, escolher servir ao espírito. Ponto. A mente, ela pode ser um canal para o espírito criar de acordo com a sua verdadeira natureza. Eu digo muito isso aqui. Viva pela sua essência. É isso aqui. Eu vou até colocar aqui, porque é aquele meu toque especial. Viva de acordo com a sua essência. Para você viver pela essência, o que você tem que fazer? Tirar os ruídos. Como é que tira os ruídos? Primeira coisa é perceber. Olha, tem ruídos. Ou também, algo que te incomode. Se tem algo que te incomoda, perceba. O que pode estar provocando esse incômodo? Vá em busca dos ruídos. Ruídos eu chamo tudo aquilo que não é verdadeiro, tudo aquilo que não é sua essência. Ruído. A gente está falando de frequência. A sua frequência original, sua frequência de origem. E você está indo vibrar em outra frequência. Isso é uma frequência de ruído. A gente falando aqui sobre frequências. 2. Bom, primeiro é servir a tua essência. 2. Se não escolhes livremente fazer assim, então, se você não escolhe viver pelo espírito, ou seja, você não tem uma escolha consciente de viver pelo espírito, de servir a tua essência, de olhar para você profundamente, você ainda continua tendo poder criativo. É isso que eu estou dizendo aqui. Retém seu poder criativo, ou seja, o poder criativo que vem do alto. Mas coloca-se sob um controle tirânico. Aqui que é o problema. O ego, ele parece uma fera insaciável. Não há limites para o ego. Ele sempre quer mais. Sempre quer mais. Mais. E mais. Mais comida. Mais poder. Mais sexo. Isso tudo no sentido desenfreado. Em vez de controle da autoridade, ou seja, ele começa a exercer uma autoridade sobre você. Você se torna um escravo dos teus próprios desejos. Como resultado, ele aprisiona. Um prisioneiro, um escravo, pois tais são os ditames dos tiranos. É interessante alguém falar, chega uma pessoa e fala assim: nossa, eu não consigo mais ficar sem isso. Quando a pessoa fala essa frase, eu não consigo mais ficar sem isso, quer dizer que isso tem poder sobre essa pessoa. Um poder do ponto que ela é mais fraca do que isso. Eu não consigo ficar sem cigarro. O cigarro tem poder sobre você. Sinto muito lhe dizer, essa é a verdade. O cigarro é teu senhor. Eu não consigo me afastar da política. É algo que está muito em voga hoje, essa polarização. E se eu te disser que talvez isso seja planejado para manter as pessoas sem olhar para dentro? Já pensou sobre isso? Lembrei do mito da caverna. No mito da caverna, a gente, tá ali as pessoas assistindo a uma projeção na parede. E essa projeção na parede é uma imagem que não é real, mas que atrás tem as pessoas que estão projetando, que estão formando a imagem, ou seja, contando a história do jeito que elas querem e iludindo aquelas pessoas que estão assistindo a imagem. Gente, esse aqui o mito da caverna de Platão é de
milhares, né? Tem mais de 1000 anos. No passado, acho que é 2000 alguma coisa anos, agora eu não lembro exatamente. Lá, naquela época, já era assim. Eu te pergunto, mudou? Agora as pessoas estão todas iluminadas, estão todas as pessoas vivendo livremente, felizes, abundantes, todas ricas, famílias, todas elas funcionais, com seus membros familiares vivendo bem, felizes, gratos, vivendo por gratidão, vivendo em abundância. O mundo tá assim? Reflita sobre isso. E é sobre isso. Então, como resultado, ela aprisiona, pois esses são os ditames dos tiranos. E tem uma coisa muito interessante aqui. Parece que a gente tem uma tendência, a mente, o ego tem uma tendência de ficar buscando coisas fora, de ficar buscando e de se manipular também, né? Existe e dentro desse processo que eu falei do mito da caverna, etc., existe um estudo muito aprofundado que começou, acredito, na década de 40, que esse estudo se chama engenharia social. Ou seja, ajustar os mecanismos, as engrenagens, para que a massa siga por um caminho. Enfim, vamos falar mais da nossa vida aqui, mas eu quero deixar isso aqui como se fosse uma pista para quem tiver interesse começar a buscar nesse sentido. Então, se não escolhemos esse caminho, a nossa mente ainda tem poder, mas acaba nos aprisionando. A gente se torna um prisioneiro mental. Tem alguém querendo entrar aqui no meu escritório. Bom, desistiu, eu acho. Ou é minha esposa ou é minha filha. Mas é assim. Então, se escolhe esse caminho, nossa mente ainda tem poder, mas acaba nos aprisionando. Qual caminho? O caminho do ego. Você continua criativo, você continua tendo capacidade de escolha, inclusive capacidade de escolher viver pelo espírito. No entanto, você talvez nem perceba, porque talvez você você está assistindo a um vídeo não real, não verdadeiro da sua vida. Então, quando usamos a mente para seguir o ego em vez do espírito, ela não perde seu poder criativo, como eu disse em cima, e em vez de criar liberdade e expansão, ela gera medo. Vamos colocar esse medo em negrito. Ela gera medo, controle, negrito, e limitação. Em vez de criar liberdade e expansão, ela gera medo, controle e limitação, como um tirano que oprime ao invés de libertar. Eu quero trabalhar muito isso aqui nos próximos anos, tanto em mim quanto nos meus interagentes, nos meus alunos também, porque aqui está a fonte. Medo, controle, limitação. E a saída, só tem uma saída. Compreender, uma compreensão profunda de que você é filho do divino, filho do Criador. E que tudo já lhe foi dado, que você tem total capacidade de acessar essa abundância e viver de acordo com a sua essência, desligar desse mundo de ilusões e seguir esse caminho. Então, o milagre, ele é um sinal de que a mente escolheu ser guiada por mim a serviço de Cristo. Esse por mim aqui você pode colocar Cristo ou o próprio Criador. O milagre é um sinal de que a mente escolheu ser guiada por mim a serviço de Cristo. Perdão, esse mim aqui é o mim por eu mesmo. Então, o que isso aqui diz? Você faz uma escolha.
de guiar sua mente e não somente guiar você. E como é que você faz isso? Se coloca a serviço de Cristo. Faça a percepção consciente de que você e o Pai é um. De que você tem a mente de Cristo dentro de você e que você permite que ela assuma que essa mente de Cristo, que é a sua mente, a grande mente, a sua mente mais amorosa, assuma a sua vida. E não essa outra mente, a mente do ego, a mente condicionada, a mente que parece um ratinho de laboratório. É sobre isso. Caramba, deixa eu anotar isso aqui. A grande mente versus mente de rato de laboratório. Laboratório, é isso. Vamos marcar isso aqui em vermelho. Aqui, vermelho. Aí, vermelho. Bota um vermelhinho também, a sombrinha vermelha. Olha só. Aí. Negrito. Pronto. Então, como a gente está aqui com 16 minutos de gravação, vamos lá. Vamos falar da ilusão das necessidades. Vamos lá. Ilusão das necessidades. Tu que queres paz, só pode achá-la no perdão completo. Você que quer ter paz, só pode achá-la no perdão completo. Como é que é isso? Perdão aqui, na nossa visão, é o quê? É corrigir. Corrigir a sua lente pela qual você enxerga o mundo para que está toda embaçada para uma lente que enxerga o que é real. Perdão aqui é isso. É você compreender que nada de verdadeiro, nada de real foi ferido. Nada de verdadeiro foi atingido. Quando você tem esse perdão, quando você percebe que uma ofensa que alguém disparou contra você não afetou você verdadeiramente. Na verdade, foi um ataque contra o seu ego. Mas o que é real, aquilo que você tem de eterno, não foi atingido. Aí você encontra a paz. É isso. Perdão é reconhecer que nada real foi ferido e soltar a ilusão do ataque. Até eu escrevi aqui, eu tô aqui já falando, mas já passou, né? Já falei. No CM, né? No Um Curso em Milagres, perdoar não significa justificar ou aceitar um erro, mas perceber que nunca houve um ataque real. Eu vou repetir isso aqui porque por aí afora fala-se de perdão, existe uma crença de que o perdão seja aceitar, absorver, aceitar aquilo que foi feito, né? E é distorcido. Você, na verdade, você coloca o perdão como algo de ego para ego quando tem essa mentalidade, né? De o ego conversando com outro ego, um ego aceitando outro ego. E você não tem os benefícios do perdão que são muito mais profundos do que isso. Mas é muito mais profundo. O perdão, ele é espiritual. O perdão, ele é um despertar da consciência, acordar para a realidade. Que é perceber a ilusão. E você sair, se libertar dessa ilusão. Quando perdoamos, paramos de projetar culpa e voltamos à paz interior. E é muito interessante porque, olha a vítima. A vítima, né, uma pessoa que se vitimiza, ela culpa o outro. Agora, o que ela não percebe que uma vez que ela culpa o outro, ela está na vibração da culpa. Dentro dela existe a culpa. E em algum momento ela vai se sentir culpada. A vítima, geralmente, quando ela se sente culpada, ela fica numa autocomiseração brutal. Como se, sabe, se fosse destruindo por dentro. Então ela não entende isso. Então,
E ela vai e fala que não perdoa o outro porque o outro é culpado. Como eu vou perdoar aquela pessoa se ela fez isso comigo? Se ela me ofendeu? E ela não entende que isso coloca ela na vibração da culpa, além da vibração de viver uma ilusão completa. Quando ela perdoa, ela se liberta da culpa e volta à paz interior. Eu te pergunto, alguma ofensa que o outro te fez, alguém te fez, eu não sei quem, vale a sua paz? Talvez esse perdão não dado seja a ponte, ou seja, a escolha para você deixar para trás isso aqui, ó. Deixar o medo, o controle, a limitação para trás e viver em abundância. Só talvez. Fica a dica, só talvez. Dando continuidade, o senso da separação do todo é a única falta que realmente precisamos. Deixa eu colocar precisamos corrigir. É a única crença que precisamos corrigir. Alcançai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Como você chega ao reino dos céus? Quando você tem esse senso de que e você vive, quando isso faz parte da sua identidade, que eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Essa vai ser uma tarefa para você. Se você chegou até aqui no vídeo, fazer o seguinte: todos os dias, quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é colocar sua atenção no seu centro, bem aqui, ó, no timo. Colocar sua atenção aqui no timo e dizer, pode ser mentalmente, não tem problema. Faz uma respiração. Eu e o Pai somos um. E comece a fazer isso, né, diariamente. E toda vez que você lembrar, fazer isso. Eu e o Pai somos um. Até que isso se torne natural para você. Vai repetindo, 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 até que isso se torne natural. E comece a fazer parte da sua identidade. E você vai limpando a ilusão. Aí eu fiz esses diagramas aqui. Quando você diz eu e o Pai somos um, você tem as necessidades unificadas, ou seja, você se torna um com o divino. Suas necessidades são as necessidades, na verdade, do que ele fala que é bom para você. E quando você fica unificado, a ação é unificada. E quando você tem ação unificada, ausência de conflitos. Agora a pergunta que eu vou fazer, vamos fazer o inverso. Você tem conflitos? Tá aí? Tá, Helton, mas eu e o Pai somos um, como é que eu vou chegar nesse estado? Pensa o seguinte, vamos trazer algo para algo bem mais prático do dia a dia. Necessidades unificadas, vamos lá, você tem vários desejos. Quem quer tudo não consegue nada. Então você tem que juntar isso aí para um desejo único, para uma vontade única. E aqui vamos trazer até para produtividade o foco. Quando você foca em uma única coisa, aí você vai ter muito mais poder de ação. E as suas ações vão ser voltadas para isso. E aí não tem mais conflitos. Você tem clareza. E aqui levando agora para um nível alto, né? Um nível de alma. Você não se deixa seduzir
pelos cantos das sereias que tem aí. Seja televisão, seja das pessoas, seja, enfim, tudo que é desejo, que é plantado, implantado, as manipulações que são colocadas desse mundo ilusório. E você vai ter uma ação unificada. E aí, você, com essa ação unificada, na vontade divina, você manifesta. Você manifesta tudo. Você é capaz de manifestar tudo. E o melhor de tudo é não sentindo esforço e num estado de paz. Sem conflito. Estado de paz. Eu vou pegar mais esse trecho aqui e a gente termina para depois a gente falar no próximo vídeo distorções dos impulsos do milagre. Para o milagre. O amor perfeito exclui o medo. Se o medo existe, não há amor perfeito. Pronto, olha como é que você vai saber se está no amor perfeito. Se você vive o amor perfeito. Você tem medo? Se o medo existe, não há amor perfeito. Mas só o amor perfeito existe. Se há medo, ele produz um estado que não existe. Conhecereis a verdade vos libertará. Se há medo, ele produz um estado irreal. Se você tem medo, você não vive, você vive uma ilusão criada na sua mente. Quando você vai para o amor, aí você começa a viver a realidade. Quando você vai para o amor, você vai excluindo o medo. Eu digo que é um processo, como as camadas da cebola. Você vai abrindo, você vai descascando, arranca uma camada, outra camada, e cada vez se aproximando mais do amor perfeito. Talvez esse amor perfeito a gente só encontre no dia que estiver junto ao Pai. Mas até lá, tem muita coisa para ser feita. Assim eu termino esse vídeo. Espero que você tenha gostado, que tenha feito contribuição na sua vida. E se te impactou bastante, comenta aqui embaixo, eu gostaria muito de saber. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Até lá!